estar aqui no Cineteatro São João. Agradeço a vossa presença aqui e, entretanto, peço também desculpa por este compasso de espera para que existisse mais oportunidade de mais mulheres chegarem aqui para a comemoração deste dia. A Câmara Municipal de Palmela decidiu este ano convidar o Movimento Democrático de Mulheres a participar nas comemorações do dia 8 de março. Teremos logo no início desta sessão um pequeno vídeo que nos foi facilitado pelo MDM e que faz a contextualização destes movimentos de luta internacionais e de seguida passaremos a uma intervenção de Natasha Amado, do MDM, e a intervenção da Sra. Presidente da Câmara, Ana Teresa Vicente. De seguida teremos aqui um presente, portanto o Sr. Vereador Adil vai presentear-nos com poesia. Uma boa sessão a todos. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, canto da vida morena. Como é que se sente depois dos acontecimentos do 25 de Abril? Eu sinto-me ainda num estado quase de choque. Sinto-me surpreendida, exaltada, esperançada e ao mesmo tempo espantada, porque foi tudo tão rápido, foi de tal maneira inesperado e era tão urgente que isto acontecesse. Foi a primeira vez que uma delegação do Movimento Democrático de Mulheres se fez representar internacionalmente
Foi a primeira vez que se fez representar internacionalmente. Livremente. Livremente, legalmente, sim. Qual foi o acolhimento a nível internacional desta publicação? Foi um acolhimento verdadeiramente emocionante. Emocionante, uma coisa que ultrapassou tudo quanto nós poderíamos imaginar.
connosco. Gostava de dar as boas-vindas em meu nome, em nome da Câmara Municipal, em nome das mulheres da Câmara Municipal de Palmela e também das mulheres do Concelho de Palmela, à nossa amiga Natasha, que hoje, em representação aqui do MDE, Movimento Democrático de Mulheres, aceitou partilhar connosco estes momentos da manhã para, neste Dia Internacional da Mulher, falar connosco e pensarmos um bocadinho em conjunto sobre as razões de aqui estarmos e porque é que vale a pena estarmos aqui hoje. Eu gostava de começar por dizer que uma das coisas que nos preocupa a todas, com certeza, e a todos, hoje em dia são questões que têm desde logo a ver com, ainda antes da nossa condição de mulher ou da nossa condição de homem, são questões que têm a ver com a nossa vida em sociedade. Isto é, com o facto de termos emprego, de termos trabalho com condições dignas, com salários justos, com todos os direitos que foram consagrados na nossa Constituição, porque foram exatamente conquistados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Estas hoje são questões essenciais ao nosso dia-a-dia. E poder-se-ia perguntar, bem, mas então, e neste contexto em que as nossas lutas são tantas e são tão grandes, de que direitos especiais das mulheres é que nós vamos estar a falar? A primeira coisa que gostava de vos dizer é que não estamos a falar de direitos especiais, estamos a falar de direitos essenciais e que parte deles estão imediatamente representados e assinalados nesta questão essencial, que é a do direito ao trabalho justo em condições de igualdade. Mas podemos começar por falar do problema de ser mulher e de celebrar, assinalar, invocar o dia 8 de março e as lutas das mulheres a propósito de outros temas. Se calhar todas nós já se confrontaram com aquilo que eu senti hoje de manhã, que é explicar ao meu filho, a fazer 13 anos, o que é isto do Dia Internacional da Mulher e o que é isso das desigualdades entre as mulheres e os homens. Quando temos, filhos que acham que as suas mães são seres humanos iguais aos outros, naturalmente são diferentes porque são a sua mãe, não é? Mas são seres humanos iguais aos outros, iguais às outras mulheres, iguais aos outros homens, crianças, que já nasceram em liberdade, crescem em liberdade. Às vezes é difícil explicar-lhes numa sociedade onde aparentemente têm acesso a tudo, independentemente da sua condição. É preciso explicar-lhes às vezes algumas das diferenças e algumas das lutas, em poucas palavras, que as mulheres tiveram que travar, as mulheres e os homens tiveram que travar para aqui chegar. E eu acho que essa é uma razão que continua a ser absolutamente válida para, em cada ano, no dia 8 de março, pelo menos, nós recordarmos o que é que levamos, o que é que fazemos durante o ano inteiro e porque é que vale a pena invocar a especificidade deste Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher e as iniciativas que apelam, ora à confraternização, ora à reflexão mais individual ou mais coletiva sobre a condição feminina e a vida da mulher e das mulheres nas sociedades atuais, fazem todo o sentido e continuam a ser indispensáveis para despertar consciências, para recordar lutas que não são tão antigas assim e causas que continuam a ser bem mais atuais do que nós muitas vezes sentimos no nosso dia-a-dia. E se ainda assim podemos dizer que algumas desigualdades podem ser menos sentidas em espaços laborais e contextos laborais como aqueles que se vivem, por exemplo, na administração pública, onde, a salário igual corresponde, a trabalho igual corresponde a salário igual. Pode parecer-nos estranho aquilo que nós ontem, em reunião de Câmara, abordávamos na moção que discutimos e que aprovámos por unanimidade. Aquilo que discutíamos e que é um dado importantíssimo é que ainda hoje, em média, as mulheres, fazendo o mesmo trabalho que os homens, ganham menos do que os homens. Aliás, isso ontem eram dados que a comunicação social divulgava por todo lado, e
e um dos indicadores, por exemplo, aponta para uma diferença de quase 2 meses de trabalho, quer dizer, se transformássemos o salário em meses de trabalho, percebíamos que as mulheres, realizando o mesmo trabalho, em muitos serviços, recebem no final do ano o equivalente a menos 2 salários, a menos 2 meses de salário por ano, comparativamente com os homens na mesma atividade. E, portanto, isto são dados reais, existem, fazem parte das nossas sociedades, acontecem e fazem parte das estatísticas porque são praticados ainda hoje em muitas organizações, nomeadamente em muitas empresas, e não pensemos que isto faz parte apenas de empresas pouco desenvolvidas, ou pequeninas, ou atrasadas, ou de patrões menos esclarecidos e menos democratas. Não, é que isto faz parte e pratica-se hoje em organizações muito tidas como exemplo, como por exemplo muitos bancos, grandes bancos, que discriminam assumidamente, desde logo na área no momento da contratação, os homens e as mulheres. Porquê? Porque as mulheres depois têm o período em que casam, são mães, têm filhos e têm os filhos doentes e faltam mais, e essa é uma razão, muitas vezes, não assumida frontalmente, mas uma razão para discriminar a mulher no acesso ao mesmo lugar ou depois, tendo o mesmo lugar, no acesso às condições de remuneração e nos direitos ou benefícios que depois vêm usufruir. E, portanto, são matérias que devem continuar a merecer a nossa reflexão e devem ser partilhadas por nós, pelas mulheres que estão ao nosso lado, pelos homens que estão ao nosso lado e pelos nossos filhos e filhas, que serão os homens e as mulheres da manhã, e que nós queremos que eles contribuam para um mundo melhor. E por isso, partilhar formas de ver o mundo mais saudáveis, mais sérias, com respeito profundo pelos direitos humanos, pela liberdade, pela igualdade, pela justiça, pela democracia, pelos direitos fundamentais das mulheres e dos homens no mundo, acho que é um papel para todos nós. E, portanto, se não for por mais nada, mesmo para aquelas que ainda hoje acham que faz pouco sentido estar aqui a falar deste dia, pensem pelo menos que se calhar há uma coisa que nós não fazemos todos os dias, que é explicar aos nossos filhos e às nossas filhas porque é que existe o dia 8 de março. Aproveitemos o dia hoje para fazer isso. É o meu desafio. Queria passar a palavra à Natasha, não sem antes dizer que sublinho e agradeço este trabalho importante que o Movimento Democrático de Mulheres faz no nosso país e no mundo. Porque quando intervém em tantas causas como aquelas que nós tivemos a oportunidade de ver nesta passagem rápida deste vídeo, deste filme bonito, mas quando o MDM intervém em tantas causas diferentes no mundo, em tantos países diferentes, com lutas tão diferentes, mas todas têm a ver com estas questões essenciais dos direitos humanos, dos direitos da mulher, das liberdades, da democracia, das conquistas essenciais que nós, com este trabalho, com esta participação intensa, ajudamos com certeza a tornar um pouco melhor. E, portanto, eu queria destacar que este tema da governação local no feminino é um tema muito importante que o MDM elegeu, a que nós nos associamos e que eu penso que é muito importante e faz a diferença, e gostava que as nossas mulheres, enfim, com certeza que a Natasha vai falar disso, obviamente, que as nossas mulheres procurassem inteirar-se sobre o que objetivos têm, como é que ajuda a promover o papel das mulheres nas organizações e com isso ajuda a aprofundar a democracia e o papel das mulheres na sociedade. Obrigada, Natasha. A palavra à Natasha. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, obviamente agradecer o convite que foi dirigido ao MDM pela Câmara Municipal de Palmela. É sempre um prazer muito grande para o MDM poder colaborar com esta autarquia. Agradecer também o meu nome pessoal, já que desta vez foi a mim que me calhou esta oportunidade e, portanto, também é um prazer para mim aceitar este convite. Queria-vos dizer, antes de mais nada, que este filme que vocês estiveram a assistir
Foi um filme realizado há poucas semanas atrás, a propósito da realização em Portugal do Comitê de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres, que é uma organização internacional que inclui organizações de mulheres de todo o mundo, cerca de 170 organizações de todos os continentes, de muitíssimos países. O MDM faz parte desta federação, da FEDIM, faz parte dos seus órgãos de direção e foi responsável pela organização da última reunião do Comitê de Direção, que foi no mês passado, em fevereiro, cá em Portugal. Este filme foi feito com o objetivo de dar uma ideia, por um lado, da origem, digamos assim, do movimento de mulheres, das lutas das mulheres, que não são do século XXI, também não são do século XX, que começaram ainda no século XIX. Este filme dá uma imagem muito rápida, muito curta dos principais acontecimentos mundiais que marcaram a vida de toda a gente e, obviamente, também das mulheres. Dá um enfoque especial a partir de 1945, do pós-Segunda Guerra Mundial, porque foi quando a FEDIM foi constituída, e depois entrelaça, digamos assim, nesses mesmos acontecimentos, o próprio início do MDM. O Movimento Democrático de Mulheres é a organização de mulheres portuguesa mais antiga, foi criada em 1968, portanto ainda no tempo da ditadura fascista em Portugal, e muitas das imagens que aparecem já são depois do 25 de Abril, porque obviamente antes do 25 de Abril de 1974 o direito de reunião estava proibido, entre outras coisas, e portanto as atividades do MDM naqueles primeiros 6 anos não estão documentadas em suporte de imagem, suporte audiovisual. De qualquer forma, o filme pretende dar uma ideia que nestas últimas décadas, nestes mais de 40 anos de vida, o MDM tem procurado intervir junto das mulheres e principalmente com a participação das mulheres, no sentido de alargar a consciência para a situação que a grande maioria das mulheres vivem, discutir os seus direitos, discutir as suas necessidades, as suas questões fundamentais e procurar também propor, porque essa é, sem dúvida, tem que ser um dos grandes objetivos destas organizações, tentar propor, junto da opinião pública, alterações naquilo que temos, na vida que temos, seja na lei, seja na vida, seja nas mentalidades, no sentido de melhorar a vida das mulheres. Este filme também aborda muitas imagens sobre o Dia Internacional da Mulher, que é o dia de hoje, é o 8 de março, e é o motivo deste nosso encontro aqui. Nós consideramos o MDM como organização de mulheres, obviamente tem no dia 8 de março o ponto alto, digamos assim, das suas iniciativas, das suas comemorações, da sua atividade, mesmo da sua presença junto de muitas mulheres, mas também de muitas entidades, em muitos espaços diferentes. E nós fazemos muita questão de reafirmar a importância deste Dia Internacional. Por um lado, porque é uma data para celebrar e para homenagear, e isso é fundamental, homenagear estas mulheres, muitas delas estão no filme e muitas outras se poderiam juntar, que sempre lutaram pelos direitos das mulheres, sempre consideraram que havia a necessidade das mulheres se organizarem, das mulheres lutarem pelos seus direitos. E, portanto, este é o dia em que prestamos essa homenagem, em que fazemos essa invocação a essas mulheres. Uma delas é Clara Zetkin, é uma mulher que aparece no filme, logo nas imagens iniciais, era uma revolucionária alemã que em 1910 fez então esta proposta de se criar um Dia Internacional, nessa altura quando foi proposta, era o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. As condições de vida e de trabalho no início do século XX na Europa eram duríssimas, e muito mais para as mulheres. As mulheres, na sua maioria, trabalhavam, as mulheres das classes mais baixas trabalhavam, era a única forma de subsistirem, e trabalhavam em condições absolutamente inaceitáveis. No início do século XX, as mulheres trabalhavam cerca de 16 horas por dia, ao lado dos homens, fazendo exatamente as mesmas tarefas que os homens, e tinham de salário 1/3 daquilo que os homens recebiam. Além das mulheres, as crianças também, porque nessa altura as crianças também trabalhavam. E, portanto, baseado nessas duras condições de vida e de trabalho para as mulheres, Clara Zetkin propôs, numa conferência internacional, que então se instituísse um dia em que as mulheres, nas suas palavras, sairiam à rua na defesa dos seus direitos e na luta por melhores condições de vida e de trabalho.
102 anos depois, eu diria que a necessidade é mais ou menos a mesma. As mulheres já não trabalham 16 horas por dia, felizmente, mas já é possível trabalhar até 12 horas por dia. As mulheres ainda não ganham o mesmo salário desempenhando as mesmas tarefas que os homens. As mulheres veem as suas condições de vida piorarem. Nos nossos dias, então, nos últimos anos, temos visto que, por força da chamada crise económica e social, do aumento do custo de vida e de uma série de outras questões, a vida das mulheres é cada vez mais difícil, é cada vez mais complicada, tornando então esses objetivos iniciais do Dia Internacional da Mulher ainda mais válidos nos dias de hoje. Se passado mais de um século continuamos a não chegar ao patamar da igualdade em termos salariais, se continuamos, depois de um longo caminho que foi percorrido em Portugal, nomeadamente com o 25 de Abril e com um conjunto de conquistas gigantescas que foram dadas para a mulher em Portugal, não só no trabalho, como também no plano social, nos direitos sociais, cívicos, políticos, etc. Aquilo que nós vemos, aquilo que assistimos nos últimos anos, e assistimos com muita preocupação, é que de facto a situação das mulheres está a regredir. Daí a necessidade de afirmar este dia, para que as mulheres tomem consciência que está também um pouco nas suas mãos a luta pelos seus direitos, a transformação da sociedade e do dia-a-dia no sentido de atingirem os seus direitos. Essa luta e digamos, essa resistência aos retrocessos que nos pretendem impor podem ser feitos das formas mais variadas, e as mulheres têm feito. Aliás, no filme vemos debates, vemos conferências, vemos contactos com as mulheres na rua, mas vemos imensas participações em manifestações em que as mulheres reivindicam o seu direito ao salário, ou à saúde, ou à educação, ou a melhores condições de vida, e portanto está na mão também das mulheres, e essa é uma mensagem muito importante do Dia Internacional da Mulher, é que não fiquemos à espera, digamos assim, que a sociedade evolua e que as coisas apareçam, porque de facto cada uma de nós tem um papel fundamental na defesa dos nossos próprios direitos e na luta, digamos assim, por uma alteração que é absolutamente necessária. Esta data, o Dia Internacional da Mulher, é uma data, como já disse, para celebrar e para homenagear, mas também tem este caráter, digamos, reivindicativo. Para o MDM fazemos questão de todos os anos definir prioridades, definir temas que são absolutamente fundamentais colocar quando nos dirigimos às mulheres e quando falamos sobre o Dia Internacional da Mulher. Aqui hoje, além dos temas, digamos, que o MDM já aborda de uma forma mais geral, no folheto que está lá fora, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, no tempo de antena que passou ontem na televisão, na RTP, nos suportes que tem na internet, nas redes sociais, etc., gostaria de vos falar sobre a questão da participação das mulheres, neste caso concreto, na governação local. O MDM desenvolve um conjunto de projetos que são apoiados pela Comunidade Europeia, pela União Europeia a nível nacional, em várias regiões do país. Um desses projetos está a ser desenvolvido aqui na Península de Setúbal e chama-se a Governação Local no Feminino. Este projeto nasceu da necessidade e da vontade do MDM de desenvolver algum trabalho relativamente à participação das mulheres localmente. Isto porque muito se fala, relativamente a muitos assuntos, normalmente está mais associado à participação política das mulheres, à participação partidária das mulheres. Este projeto é um bocadinho mais lato do que isso, não fala só nessas dimensões da participação, mas para nós, de facto, o que é fundamental é que as mulheres participem. Por um lado, individualmente, cada uma sinta que pode dar um contributo e que deve dar esse contributo, porque de facto só quando participamos nas coisas é que nos tornamos parte delas e podemos ajudar para que tudo corra um pouco melhor, para que o trabalho final seja um pouco melhor. Por outro lado, porque consideramos que há uma necessidade fundamental de sensibilização da sociedade em geral, e neste caso este projeto é muito ligado para a vida local, para as comunidades locais, há necessidade de uma sensibilização relativamente à relevância e ao reconhecimento desse papel da mulher. A questão da visibilidade da mulher é uma questão que ainda se coloca nos dias de hoje.
o Dia Internacional da Mulher é mais uma razão para ser comemorado e se calhar até é a principal, pelo menos é uma das que eu invoco mais quando me perguntam porque é que é necessário, é porque de facto ainda continua a ser necessário dar visibilidade à mulher, ainda continua a haver grandes esferas da sociedade que estão ocultas, digamos assim, porque têm diretamente a ver com as mulheres e, portanto, esta visibilidade das mulheres nas comunidades, no local, digamos assim, no âmbito local, é muito importante. Este projeto tem vários objetivos. O primeiro deles, obviamente, é a participação das mulheres nas políticas locais e municipais. Portanto, quando as mulheres têm disponibilidade, quando não têm, mas procuram encontrar disponibilidade para participar, a avaliação que o MDM faz é que o resultado geral é muito mais positivo, é muito mais rico, é muito mais diversificado. É fundamental que as mulheres considerem e sintam que podem e que devem participar, que devem dar o seu contributo na definição das políticas locais e municipais, até porque elas são as primeiras destinatárias, obviamente. É muito importante poder contar com as mulheres quando se discutem as grandes questões nacionais, diria eu, e por exemplo nesse aspecto o MDM procura dar o seu contributo como organização de mulheres, procura introduzir nas grandes discussões nacionais aquilo que é a perspectiva das mulheres e a tentativa de resposta aos problemas das mulheres, é o que fazemos em espaços como por exemplo o Conselho Económico e Social, o MDM é parceiro social, quando por exemplo nos dirigimos aos grupos parlamentares na Assembleia da República ou a alguns ministérios sobre questões concretas, aquilo que procuramos é integrar ou que tenham em conta a perspectiva das mulheres e as questões das mulheres na definição das políticas mais gerais. A nível local, as próprias mulheres individualmente ou organizadamente podem também fazê-lo participando então na definição destas políticas locais e municipais. Só assim poderemos também contribuir para construir uma sociedade que queremos todos de igualdade, que sabemos que é mais rica se for uma sociedade em igualdade e com a inclusão social, se todas as mulheres puderem participar. Outro dos objetivos deste projeto tem a ver com a chamada liderança das mulheres. A liderança das mulheres é um tema às vezes polémico, mas sempre engraçado, porque coloca-se sempre a questão se as mulheres mandam, entre aspas, se mandam tão bem como os homens, se mandam melhor que os homens. Esta questão da liderança é muito importante, porque, primeiro, porque por muito que se fale, por muito que se converse, na grande maioria dos casos, a liderança ainda é dos homens. E, portanto, quando chegarmos ao patamar em que a liderança seja igualmente das mulheres, então poderemos fazer comparações e principalmente especulações relativamente à capacidade e à eficiência das mulheres na liderança. Nós, pela nossa parte, obviamente, consideramos que as mulheres têm tanta ou mais capacidade que os homens para liderar, assim tenham essa oportunidade. Essa oportunidade depende de ambas as partes, depende das mulheres se disponibilizarem e se capacitarem que o podem fazer, e podem, garanto que podem, e por outro lado, de quem tem essa oportunidade, ter a abertura suficiente para perceber e para garantir que há um lugar na sociedade que pertence de facto às mulheres. Outra questão que este projeto também levanta tem a ver com a participação das mulheres em vários níveis, digamos assim. Portanto, elas podem participar na definição das políticas, mas também ter uma participação ativa, sendo eleitas, por exemplo, no poder local, fazendo parte das direções de associações, de coletividades, enfim, de clubes desportivos, de todo o tipo de entidades que promovam atividades no âmbito da comunidade local. E que, portanto, por essa intervenção, por essa participação nessas direções, as mulheres possam também dar o seu contributo e fazer a diferença, porque muitas vezes fazem a diferença e fazem-na para melhor. No âmbito deste trabalho, deste projeto da governação local no feminino, o MDM tem contactado com uma série de autarquias, de câmaras municipais, de juntas de freguesia aqui da Península de Setúbal, ainda não todas, porque o projeto começou apenas há alguns meses, já tivemos a oportunidade de estar com a Câmara Municipal de Palmela e também com outras câmaras municipais e, portanto, este projeto que vai decorrer até 2013 procurará, digamos assim, dar o seu contributo não só desafiando as mulheres nas suas capacidades, na sua vontade, na sua força
para participarem mais em todas as esferas da vida, mas também junto das entidades que têm a possibilidade de oferecer, digamos assim, de abrir as portas à participação destas mulheres, que o façam numa perspectiva de facto de enriquecimento e de contributo para uma sociedade que aqui, no âmbito local, merece também crescer e ser enriquecida. No âmbito do Dia Internacional da Mulher, não podia também deixar de falar de alguns outros temas que são absolutamente fundamentais para nós. A Sra. Presidente já falou das questões laborais, são de facto um dos principais problemas que o MDM aborda. Naturalmente, a esmagadora maioria das mulheres portuguesas trabalha. Portanto, quando falamos de mulheres, não são todas trabalhadoras, também há mulheres reformadas, também há mulheres estudantes, mas de facto a grande maioria das mulheres portuguesas são mulheres trabalhadoras, são mulheres que trabalham. E portanto esta dimensão do trabalho, a dimensão laboral, não é uma coisa de somenos quando falamos de mulheres. Principalmente quando as mulheres portuguesas enfrentam tantos problemas na área do trabalho. A questão da discriminação salarial, a Sra. Presidente já falou, mas também a questão dos horários, que para nós é fundamental, esta abertura, este alargamento do horário, da possibilidade de aumento do horário, é um problema que, do ponto de vista do MDM, é simplesmente brutal para a grande maioria das mulheres, porque a somar ao trabalho que elas exercem, toda a gente sabe que as mulheres ainda por cima sofrem a penalização da chamada dupla tarefa, que é a velha história de quando chegam a casa, parece que começa outro dia de trabalho, não é verdade? E, portanto, também, desse ponto de vista, se o próprio horário de trabalho estica e pode passar de 7 para 8, para 10, até para 12 horas, se também esse horário de trabalho pode passar a ser aplicado ao domingo, ou ao sábado, ou outros dias, são de facto constrangimentos para a vida das mulheres e das famílias que a nós nos preocupam muitíssimo. Depois também temos o problema do desemprego, que está relacionado diretamente com o trabalho. Não é o caso das mulheres que aqui estão hoje, obviamente, porque são todas trabalhadoras da Câmara Municipal de Palmela, mas não é difícil, infelizmente nos últimos meses é mesmo muito fácil olhar à nossa volta e vermos muitas mulheres que perderam o emprego e que não conseguem encontrar outro emprego. A maioria dos desempregados são mulheres e, ainda mais dramático, a maioria das desempregadas são mulheres jovens. Com o investimento que existiu nos últimos anos, eu diria há 10, há 15 anos atrás, na educação, na elevação da qualificação, do reconhecimento, digamos assim, académico das mulheres portuguesas, que têm dado provas que, quando têm a oportunidade e podem ir para a universidade, concluem as licenciaturas, concluem-nas em menos tempo e com melhores notas que os homens. Portanto, depois de todo esse investimento técnico e científico, aquilo que constatamos nos dias de hoje é que essas mulheres com qualidade, com qualificação, não encontram lugar no mercado de trabalho, e essa é também uma questão que a nós nos preocupa muitíssimo. Estas questões laborais depois afetam todas as outras na vida das mulheres. Afetam as questões da família, porque é difícil para uma mulher tomar o passo, digamos assim, de ter a sua independência, de ter a sua vida, de criar uma família, de ter filhos, quando as questões laborais estão tão sentidas de uma forma tão difícil. A própria precariedade, a falta de um vínculo que lhes dê alguma segurança e que lhes permita tomar decisões conscientes, digamos assim, também dificulta bastante a vida destas pessoas. Outros temas, a questão da violência também não poderia deixar de ser tocada, obviamente. A violência continua a afetar esmagadoramente as mulheres, 90% das vítimas de violência são mulheres, portanto, perdoem-me quem achar que é mau falar só das mulheres, mas nós somos uma organização de mulheres, constituída por mulheres e que falamos para mulheres, e quando falamos de violência e 90% das vítimas são mulheres, tenham paciência, podem vir os artigos de jornal que vierem dizerem que os homens também já se queixam, pois é, mas 90% das vítimas continuam a ser mulheres.
A violência exerce sobre das mais diversas maneiras. A mais mediática, digamos assim, a mais conhecida é a violência doméstica, e é bastante grave e é uma preocupação fundamental para todas as organizações de mulheres e para a sociedade em geral, porque é de facto um problema difícil e complicado a resolver, mas esta questão da violência não se fica por aqui. Há muitas outras formas de violência. Eu própria diria que uma mulher ser despedida se for responsável por uma família monoparental, ou seja, se ela tiver filhos, se for despedida de um momento para o outro e se não tiver outra forma de subsistência, é de uma violência absolutamente atroz. Mas não nos ficamos por aí. A violência exerce todos os dias, em muitos aspectos. Fala-se também bastante no aumento da violência no local de trabalho, que é também uma questão importante, as questões do assédio sexual. O tráfico de mulheres também é uma realidade que a nós, MDM, nos assusta, nos preocupa, e que, inclusivamente, também iniciámos um novo projeto há pouco tempo, o ano passado, também na mesma altura que este da governação local no feminino, precisamente sobre as questões do tráfico, porque, mais uma vez, é um daqueles fenómenos que acontece em todo o mundo, acontece com toda a gente, mas 96% das pessoas traficadas são mulheres. E esses 96% de mulheres traficadas em todo o mundo, e muitas passam por Portugal, e é isso que é de relevante, digamos assim, que nós procuramos chamar a atenção com este nosso novo projeto, é que muitas dessas rotas passam por Portugal. Portugal é um país receptor de mulheres, emissor de mulheres e de passagem de mulheres traficadas, o que é uma realidade absolutamente dramática que eu penso que nos deve envergonhar a todos. Mas a questão é que estas mulheres, estes 96% de mulheres traficadas, são na sua esmagadora maioria traficadas para fins de exploração sexual, o que levanta todo um outro conjunto de questões ligadas à prostituição, à exploração de mulheres, que também nos preocupa e que cabem, digamos assim, neste âmbito mais geral, que é o da violência sobre as mulheres. As questões da paz, que estão muito sentidas neste filme, porque obviamente quando fizemos este filme a pensar nas mulheres da Federação Democrática Internacional de Mulheres que cá estiveram, são mulheres de muitos continentes, de todos os continentes, de muitos países. Temos mulheres que viveram a guerra de uma forma muito próxima, muito sentida, muito profunda. Temos mulheres que ainda vivem atualmente cenários de guerra nos seus países, e infelizmente não é difícil, basta pensar na Palestina, ou no Afeganistão, ou no Iraque. Temos mulheres que, não vivendo a guerra atualmente, viveram até recentemente e ainda hoje continuam a lutar pelo seu país, porque continuam a não ter independência, como é o caso do Saara Ocidental, por exemplo, e portanto as questões da paz e da guerra são também fundamentais e fazem parte, eu diria quase que obrigatoriamente, das comemorações do 8 de março para o MDM. Não só por uma questão de solidariedade, as organizações de mulheres, felizmente, e se calhar como boa parte das mulheres, têm esta característica fundamental da solidariedade entre si, e portanto, apesar de Portugal não viver uma guerra, não estar em guerra, é importante para nós valorizarmos o esforço das mulheres que vivem em guerra, mas também por considerarmos que a paz é um bem absolutamente necessário, infelizmente cada vez mais desgastado e mais ao qual é dado cada vez menos importância. Inclusivamente consideramos que as novas gerações estão a perder um pouco essa importância da necessidade de preservação da paz como um bem essencial. A guerra que foi vivida pelo nosso país, a guerra colonial, já lá vai há algumas décadas, e as gerações mais novas estão muito longe, digamos assim, do que é essa vivência em guerra e do que é que isso pode trazer para o desenvolvimento do país e principalmente para as vidas e para os percursos, digamos assim, de vida de muitos milhares de pessoas. Nós consideramos e escolhemos como lema para este 8 de março, e termino já de seguida, pelo direito a ter direitos, um futuro digno para as mulheres. Nós escolhemos este lema para este ano, todos os anos discutimos no âmbito das temáticas que vamos abordar, como é que vamos abordar, de que é que vamos falar este ano no 8 de março. É sempre uma data a celebrar, mas obviamente que procuramos todos os anos dar-lhe um conteúdo particular e adequado à realidade em que vivemos. E esta questão do pelo direito a ter direitos
surgiu da necessidade que nós consideramos de reafirmação dos direitos das mulheres. É verdade que um longo caminho já foi percorrido, é verdade que conquistámos muitos direitos, felizmente são nossos, mas também é verdade que existem demasiadas tentativas para fazer regredir. Hoje em dia até já nem se fala muito de direitos, parece que já só se fala de regalias, que é uma coisa estranha e completamente, enfim, sem sentido para mim, mas esta questão dos direitos é muito importante e as mulheres reafirmarem os seus direitos, reafirmarem que há um lugar, há um papel, há um espaço na sociedade que lhes pertence por direito e que então estão disponíveis para lutar por ele, é uma questão fundamental. Um futuro digno para as mulheres, porque, como já disse anteriormente, colocadas as dificuldades e a degradação das condições de vida e de trabalho também das mulheres portuguesas, é fundamental essa exigência, um futuro digno para as mulheres, porque de facto chegamos a um patamar em que largas faixas da população estão abaixo do limiar da pobreza. Atualmente estamos perto dos 25% da população abaixo do limiar da pobreza. Grande parte dessas pessoas trabalham, portanto não estamos a falar de sem-abrigo, não estamos a falar de pessoas que estão na rua, estamos a falar de pessoas que trabalham, mas mesmo trabalhando não conseguem, com os baixos salários que existem, com o aumento do custo de vida, com todas as dificuldades inerentes, e poderia falar da saúde, do aumento das taxas moderadoras, do aumento das propinas na educação, enfim, de um conjunto muito vasto de coisas que é a nossa vida, que é aquilo que constitui a vida de toda a gente, não é? Com o magro salário que têm, não conseguem fazer face a todas estas despesas e estão abaixo do limiar da pobreza. A dignidade da pessoa humana é fundamental para todos, é também um direito, a dignidade, e a dignidade das mulheres é para nós fundamental. Daí este desafio, digamos assim, a exigência dos nossos direitos e, por outro lado, a exigência de um futuro digno para as mulheres. A conquista desta exigência cabe um bocadinho a todas nós, pela participação, pela opinião. Às vezes é mais cómodo e mais fácil não dizermos aquilo que pensamos e não analisarmos a nossa vida e a vida das pessoas que nos rodeiam e constatarmos que de facto as situações são complicadas, a vida está difícil, mas de facto só com uma participação ativa, profunda, de preferência organizada das mulheres, poderemos fazer a diferença, poderemos contribuir para que este dia, o Dia Internacional da Mulher, seja um dia cada vez menos de luta e de exigência, se virmos as nossas reivindicações, digamos assim, serem satisfeitas, e ser cada vez mais um dia de celebração e de homenagem que nós consideramos que é absolutamente necessário e fundamental para o futuro de todas as mulheres, mas obviamente também para o futuro da sociedade como um todo. Natasha. Eu acho que as questões aqui trazidas são muitas e acho que todas nós temos alguma coisa a ver com pelo menos algumas delas, não é? E eu não sei, acho que podíamos aproveitar este momento para trocar opiniões, perguntar coisas. Acham que estas não são questões das mulheres de hoje? Cecília, faz favor. Bom dia. Bom dia a todos e parabéns a todas as mulheres, as que estão aqui e as que não estão, e aquelas outras que não estando aqui estão em situações de luta nas suas empresas e algumas até em guerra. Há mulheres em guerra. Não é preciso que eu faça. Não sei, se calhar é preciso. Quem está lá atrás não. Parabéns à Presidente, à mulher e à camarada. Parabéns à companheira que está ao lado e parabéns ao MDM. Parabéns pela iniciativa que aqui nos mostrou, porque nos mostrou a história. Eu pude verificar ali as mulheres que contribuíram para a liberdade em Portugal, que estão ali, faltam muitas, mas algumas
aquelas dos mais importantes, efetivamente estão ali. Quero homenagear aqui Georgette Ferreira, que estava ali, já muito velhinha, que é a única mulher em Portugal que fugiu de uma prisão fascista. Tem uma vida inteira de clandestinidade e lutou, e ainda hoje, já em condições muito difíceis, mas ainda ontem falei com ela e me disse: força, porque é preciso resistir. Sofia Ferreira, a mulher que foi presa com o Álvaro Cunhal, também ali está. É história, mas é a história da luta das mulheres que temos a obrigação de a fazer. Virgínia de Moura, estou a falar só de gente que esteve presa pela PIDE há muitos anos. Maria Lamas, uma grande mulher, julgo que algumas pessoas conhecem, outras não conhecerão. Estamos a falar de mulheres que lutaram e que afrontaram o fascismo e que são elas também um contributo para a liberdade que conquistámos em Abril e que neste momento, efetivamente, está muito difícil. Eu gostaria aqui de colocar algumas questões, são questões que hoje julgo que se põem ao povo português e às mulheres portuguesas. Efetivamente, as mulheres com o 25 de Abril conquistaram o direito de igualdade, mas foi conquistado o direito de igualdade na Constituição. Está ainda muito longe das mulheres terem o direito de igualdade que foi conquistado, que legalmente está na Constituição e que é todos os dias violado na sociedade, no trabalho, na vida, e que temos que reivindicar mais acesso da mulher à comunicação social. Temos que denunciar mais as situações de desigualdade das mulheres. E temos que, efetivamente, não ter complexos de que a questão da mulher é uma questão só da mulher. Não é uma questão da mulher. É uma questão da sociedade, é uma questão da sociedade evoluída que queremos que um dia seja também a nossa, porque, efetivamente, as mulheres são as primeiras a ser despedidas, as mulheres são aquelas que têm um salário mais baixo, as mulheres, e discutimos aqui a igualdade, ou afirmamos a igualdade e verificamos ao nível dos poderes, e os poderes são, é o poder local, é o poder nacional, mas também é o poder económico. Eu não sei se tivéssemos mais mulheres nos conselhos de administração das empresas, se efetivamente não haveria uma outra sensibilidade para a promoção das mulheres, para a carreira das mulheres e para o direito de igualdade das mulheres no trabalho, porque não há direito de igualdade das mulheres, e nós podemos dar aqui uns exemplos. Quantas mulheres são maquinistas dos caminhos de ferro? Quantas mulheres são pilotos de aviação? Quantas mulheres são presidentes de conselhos de administração em Portugal? Estamos a falar em várias áreas de trabalho, só para deixar aqui a questão. Não é de sumenos importância, não é uma coisa das mulheres, e nem as mulheres são mulherzinhas por estarem no dia 8 de março aqui, a refletir, a discutir e a pensar. Naturalmente temos um largo caminho a percorrer. Esse caminho temos todos o dever. Mulheres e homens, porque a liberdade, o direito de igualdade é uma questão tanto das mulheres como dos homens. Mulheres e homens temos um longo caminho a percorrer, até porque a herança que vamos deixar aos nossos filhos, efetivamente, é uma herança com alguns retrocessos. Eu sou da geração que acreditou que o 25 de Abril trazia ao mundo novo. Podemos hoje verificar que, efetivamente, estamos numa situação de um grande retrocesso da democracia. Mas também cabe às mulheres e aos homens, aos democratas, defenderem os direitos
direitos e defenderem a democracia que conquistamos no 25 de Abril. E esta reflexão é uma reflexão que nós temos que fazer, mas é uma reflexão que nós temos que transformar essa reflexão numa posição reivindicativa. Reivindicativa dos direitos, reivindicativa do trabalho, porque todo o ser humano tem direito ao trabalho. E hoje o trabalho é efetivamente uma das maiores reivindicações que mulheres e homens têm que fazer, porque é disso que se trata. Nós temos pela primeira vez a maior taxa de desemprego em Portugal. E há culpados. Não estamos todos em pé de igualdade. Há culpados. Há culpados pelo desemprego, pela fome que hoje existe em Portugal e pela miséria. Fomos capazes, no tempo do fascismo, de lutar contra a guerra colonial. Temos que ser capazes hoje de nos levantarmos e de lutarmos para deixarmos uma sociedade mais justa aos nossos filhos e aos nossos netos. Obrigada. Muito obrigada. Mais questões que queiram colocar? Opiniões que queiram dar? Temos aqui... temos dois pedidos de palavra. Começa uma. Bom dia a todos. Eu queria só colocar uma questão derivada do lema do vosso projeto de formação calmo feminino. Eu só queria chamar a atenção, mais do que depois pôr-me aqui a dissertar sobre a matéria, o papel, a perspectiva do papel da mulher quando vai para o poder. Porque não é a questão das metas, das taxas, das cotas, de estar lá uma porcentagem. O que é que depois, qual é o papel da mulher quando está eleita? E de facto, já tenho alguma idade e vejo que, grosso modo, o papel da mulher na governação é ipsis verbis igual ao do homem. Ou seja, não se nota, também a luta é difícil, mas não se nota muito depois na prática, depois de uns anos de haver mulheres no poder. O que é que, se não estivesse lá, haveria alguma coisa de diferente? Eu acho que não é só o pô-la lá, nós votarmos para que as mulheres estejam lá. Não é para... devemos incentivar, é evidente, que as mulheres participem, porque têm uma forma diferente de ver os problemas. Agora, depois dos anos passarem, eu penso que há pouca nós conseguimos olhar para as políticas que se fazem e vermos pouca mãozinha da mulher. Ou seja, daquilo que poderia contribuir, a contribuição que a mulher pode ter na governação, depois na prática. Ou seja, a sociedade, ao nível local, e agora falo só da questão local, teve aqui, porque há isto, há aquilo, há aquele acesso a determinado equipamento ou política, porque a mulher eleita propôs e combateu muito por isto. Acho que é muita rotina também, e apelo às governantes no feminino para que, quando estão lá, não se ponham em políticas iguais à que existem no passado. Era só isso. Obrigada também. Parabéns a todas as mulheres e bom dia a todos. Queria homenagear as mães, muitas delas já cá não estão, e as esposas dos nossos antigos combatentes. Partiram meninos e voltaram homens, que ainda hoje essas esposas têm graves problemas domésticos pelos traumas que eles trouxeram. É a minha homenagem a essas mulheres. Mais questões? Mulheres e homens da nossa casa. Alguém quer continuar? Temos aqui uma pequena grande mulher em pé para todos vermos.
Eu acho que foi a Isabel que colocou uma questão que é difícil para quem é colocada num lugar de governante, no feminino. Numa sociedade que está virada para homens, uma sociedade que está, neste caso, numa sociedade que está muito regulamentada e que o poder local não tem muita margem para fazer diferente, tem alguma, mas não tem muita margem, é muito pertinente a questão que a Isabel Alves aqui nos colocava. Mas ainda assim eu vejo uma diferença, portanto, não querendo contrariar a questão da Isabel Alves, acho que é uma coisa que eu própria me tenho questionado muita vez reflito até no âmbito do Dia Internacional da Mulher e não só, até fazendo história do nosso Conselho há uns anos atrás. E lembro aqui, não sendo grandes questões, não sendo, enfim, grande historiadora, até porque nem tenho essa pretensão nem essa capacidade, lembro aqui que às vezes não é propor, já conhecemos exemplos ao nível do nosso país, que o facto de ser uma mulher governante, uma mulher Presidente de Câmara, propor fazer uma creche no seu Conselho, isso é visto na comunicação social como uma questão muito importante para o feminino, para as mulheres. Aquilo é uma coisa tão importante que aparece em todas as manchetes ou em todos os jornais. E eu não digo que isso não seja importante. Mas às vezes a força do exemplo é tão ou mais importante do que fazer uma creche que serve uma parte e que às vezes, em termos da regulamentação ou até de uma inspeção, não é, pode servir-se contra a própria mulher que está naquele mesmo poder. E estou-me a lembrar que há poucos anos atrás, nós, na Câmara de Palmela, era difícil pensar-se que haveria uma vereadora mulher. Nós éramos um concelho predominantemente rural e lembro-me que muitos anos na Assembleia Municipal só havia uma mulher na Assembleia Municipal. Algumas de vocês sabem, outras provavelmente não conhecem. E olhem que a voz era muito tímida. E às vezes essa mulher escrevia moções e os homens diziam que a mulher não podia ler. Porque os homens estavam lá e eram muitos. Isto é verdade. E essa mulher escrevia as moções para os homens lerem. E portanto, isto é uma... Enfim, quero-vos dizer que há evoluções. Hoje em dia, e após haver vereadoras e uma presidente mulher, nós temos na nossa sociedade, no nosso concelho, presidentes de coletividades, quem diria, não é? Presidentes de coletividades, de ranchos folclóricos, de clubes de futebol, de grandes coletividades que alguma vez nós pensávamos num concelho com uma forte participação masculina, eu diria até machista, não é? Que isso acontecesse. As mulheres hoje participam no nosso concelho nas mais variadas esferas que, da minha parte, eu acho pouco, acho que devia ser mais, não é? Mas ainda assim, há uma diferença tão grande em tão poucos anos que nós devíamos nos orgulhar disso e deveríamos pensar o que é que será que aconteceu neste concelho, diferentemente de alguns que nós conhecemos. Será que não há aqui uma diferençazinha? Eu não sei se é por efeito de algumas mulheres estarem no poder, mas pensemos um bocadinho nisto, que às vezes também pode ser. Às vezes a força do exemplo também pode trazer algumas diferenças. Tantas vezes algumas mulheres me dizem, mas é tão difícil estar na direção da coletividade, mas é tão difícil fazer isso. E nós dizemos, até para mim não é difícil. Até para nós não é tão complicado isso também. E achas que eu não tenho filhos? E achas que eu não tenho neta? E achas que eu não tenho irmãs e mãe e pai? Isso todas nós temos. Às vezes, quando a Natasha dizia que nós temos que lutar e temos que dar a força do exemplo, ou temos que lutar pelos direitos, para aquilo a que temos direito, ou seja, ter direito a ter direitos, é isto mesmo, é enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar, não é? Que é esta dificuldade em
em lutarmos por uma coisa que é tão difícil. E às vezes até aquilo que não se vê também faz a diferença. Há muitas coisas que não se vê e que fazem a diferença. E era isso que eu gostaria de dizer. É que às vezes aquilo que faz a diferença não está à vista. E eu concordo com a Isabel, que às vezes não se nota. E em muitos sítios pode não se notar. E eu conheço mulheres que são mais machistas que os homens. Fazem pior do que os homens. Não estou a dizer que todas as mulheres são iguais. Mas acho que às vezes há muitas coisas que até alguns homens fazem e que também não se notam. E que também não deixa de ser importante para as mulheres. E, portanto, há muitas coisas, continuo a dizer, há muitas coisas que fazem a diferença e que não são visíveis. Muito obrigada. Mais opiniões ou questões que queiram colocar? Se não, vou dar a palavra à Natasha, ela vai dar com certeza fazer alguns comentários também. Mas não se inibam, estamos em casa, está bem? Queria agradecer os comentários, que são todos muito importantes e muito positivos. Obviamente são um contributo, porque aquilo que vem aqui da mesa é só um pontapé de saída, digamos assim, para a reflexão que nós gostávamos que todas pudessem fazer e se pudessem refletir em voz alta com todas, ainda é melhor, é mais... todas aproveitamos, digamos assim. Relativamente a algumas questões que foram colocadas, eu destacava a questão do acesso das mulheres à comunicação social, que é uma coisa que a nós nos preocupa muitíssimo. Referindo mais um projeto do MDM, às vezes parece que estou a fazer muita propaganda, mas de facto, à medida que as coisas vão surgindo, vão-me lembrando também das nossas atividades e daquilo que são as nossas prioridades de trabalho, que eu acho que também é importante conhecerem. O MDM está a desenvolver um projeto no Distrito de Braga, que se chama Ao Encontro das Mulheres de Braga, do Pessoal ao Mediático, que tem precisamente a ver com isto. O MDM constata de há muitos anos esta parte, de há 8, 10 anos talvez esta parte, que a presença das mulheres na comunicação social é muito reduzida face à presença real que elas têm na sociedade. Seja por via de notícias feitas por mulheres, ou com o rosto de mulher, portanto apresentadas por mulheres, seja por via de notícias sobre questões de mulheres. E portanto esta presença na comunicação social, que é uma coisa fundamental, não é possível nem para um movimento nacional como o MDM e bater à porta de todas as mulheres que vivem neste país e dizer-lhes o que é que achamos. Portanto, se não encontramos uma projeção, se não encontramos um meio que amplie aquilo que são as ideias, as propostas, as atividades do MDM, torna-se muito complicado chegar às mulheres. E, portanto, esta questão da presença na comunicação social é absolutamente fundamental. Esse projeto que está a ser desenvolvido no Distrito de Braga, que tem a ver com as mulheres de Braga, procura exatamente isso, procura que haja mais mulheres jornalistas a trabalhar nas rádios, nos jornais locais, nos jornais online e, por outro lado,
que mulheres e homens jornalistas falem mais sobre questões de mulheres, falem sobre mulheres, quando retratam aquele administrador daquela empresa que é muito grande, ou quando retratam aquele artista plástico que é muito importante, ou quando falam daquele desportista que é muito importante, lembrem-se que há também um conjunto de mulheres com uma presença importante e com uma dimensão importante na sociedade que teria todo o interesse em divulgar e destacar. Relativamente àquela questão do papel das mulheres na governação e do projeto que o MDM tem sobre a governação local no feminino, eu acho que há duas dimensões diferentes. A primeira é a participação efetiva das mulheres na governação, ou seja, se a governação pode ser assim tão igual, e essa depois é uma questão que falo a seguir, se ser feita por homem ou por mulher, a questão é que hoje em dia continua a ser exercida por homens. E, portanto, o primeiro ponto deste projeto é precisamente, vamos lá alargar isto e vamos ver se as mulheres também passam a ocupar esses lugares e a exercer esse poder. Portanto, o primeiro ponto é este. Independentemente de se achar que as mulheres ou os homens governam de maneira igual ou diferente ou com nuances ou o que for, a constatação estatística, de facto, é que as mulheres não estão em igualdade na governação e deviam estar. Portanto, esse é o primeiro ponto. A seguir, se essa governação é diferente ou não, há muitas questões que levam ou seja, há muitos contextos que condicionam a governação de cada pessoa, eu até diria assim, em nome individual. Tem a ver com muita coisa, tem a ver com a experiência da própria pessoa, tem a ver com a sua personalidade, tem a ver também com o facto de ser homem ou mulher, mas, por exemplo, do ponto de vista da governação, e esta é uma opinião muito pessoal, obviamente que tem a ver com as prioridades que cada um define para o seu trabalho. E, portanto, se os planos de trabalho, se as prioridades, se aquilo que são os quadros traçados para a governação não são iguais, obviamente pode ser homem ou mulher, que o resultado também não poderá ser igual. Isto para dizer o quê? A mim também me custa ver, por exemplo, uma proposta de lei à Assembleia da República que passa o horário de trabalho para as 12 horas e haver mulheres de muitas bancadas, de muitos partidos, a votarem favoravelmente a essa alteração. A mim dói-me. Eu estou em casa e penso, aquela mulher que está a votar favoravelmente, das duas uma, ou tem uma empregada que vai pôr os filhos à escola, vai buscar os filhos à escola, faz-lhe o jantar e tal, e portanto para ela não é um problema estar a trabalhar 12 horas, ou ela é uma das mulheres, e que não são assim tantas, porque infelizmente a maioria rege-se por estas leis, ela é uma daquelas mulheres que não tem que cumprir aquele horário, que vai ter outra disponibilidade de horário, e portanto isto não lhe afeta minimamente, e votou aquela lei completamente afastada da realidade da esmagadora maioria das mulheres. Portanto, isto para dizer o quê? Aquilo que são as prioridades de cada uma e aquilo que cada uma defende, digamos assim, na sua atividade, também faz toda a diferença. Mas eu penso que a presença das mulheres em todos os lugares da sociedade é importante e ela tem reflexos. Por exemplo, estava-me a lembrar, enquanto estava a ouvir estas intervenções, estava-me a lembrar de uma dirigente do MDM que também é dirigente sindical. Ela é professora, penso eu, acho que ela é do Sindicato dos Professores do Norte. E, por exemplo, ela em tempos, aqui há um ano ou dois, colocou-nos uma questão, aliás, já este ano até já tivemos um debate sobre uma questão fundamental que tem a ver com as mulheres da administração pública e com o cumprimento dos direitos da maternidade, que é uma das coisas que eu não falei aqui, mas que quando se fala de mulheres, obrigatoriamente fala-se de mulheres trabalhadoras e depois quando se fala de mulheres trabalhadoras, na sua grande maioria fala-se de mães trabalhadoras, que ainda acrescenta, digamos assim, um conjunto de outras questões e de outros problemas. E esta nossa dirigente levantava uma série de questões no seu sindicato, portanto ela faz parte da direção do sindicato, que tem a ver com alterações na lei que atingem diretamente as professoras, e não é que as outras pessoas, que os outros membros da direção não concordassem com ela, mas a verdade é que a presença dela foi determinante para incluir um conjunto de reivindicações que levaram ao Ministério da Educação, etc., que tem a ver diretamente com os direitos das mães trabalhadoras. Porque às vezes é mesmo preciso ser uma mãe trabalhadora para perceber em que é que a legislação a atinge e em que é que o dia dela se altera porque há uma prática ou há uma lei
que determina, digamos assim, uma dificuldade e um problema na sua vida. Portanto, a presença das mulheres, do meu ponto de vista, é muito importante e é isso que também movimenta as coisas, não é? Nós vemos no filme, por exemplo, uma série de panos e de faixas em que se fala de temas muito diferentes. Provavelmente só uma mulher pensaria em levar uma faixa, como uma das que aparece, que exigem o planeamento familiar, os direitos sexuais e reprodutivos. Não é que os homens não devam fazer planeamento familiar, mas de facto nós as mulheres sentimos diretamente na pele as consequências de não haver planeamento familiar, por exemplo. Portanto, há questões muito específicas e muito concretas das mulheres que devem ser questões de toda a sociedade, mas se não forem as mulheres a levantá-las, dificilmente outros as farão. E, portanto, fazem-na nos locais de trabalho, quando há discriminações, e há discriminações muito, muito, muito sentidas. Eu acho interessante, hoje por acaso ninguém disse isso, mas normalmente as pessoas dizem que não sentem a discriminação na pele, que à sua volta as pessoas ganham todas o mesmo, independente de serem homens ou mulheres, mas a verdade é que as discriminações continuam a existir. Há casos que já são clássicos e que, apesar de todas as leis e todo o esforço, ainda não se conseguiram alterar. Temos as corticeiras em Aveiro, que estão na mesma linha, a escolher as mesmas rolhas que os homens e ganham menos de 60 euros por mês, e foi uma grande vitória porque ganhavam menos 80 e o sindicato conseguiu negociar e agora só ganham menos 60, Portanto, temos outras questões. Vamos a um supermercado, por exemplo, e se olharmos para os balcões, não sei se já repararam que na peixaria só são atendidas por mulheres e no talho normalmente só são atendidos por homens. As categorias dentro dos hipermercados, uma coisa é uma mulher que trabalha na peixaria, outra coisa é um homem que trabalha no talho. Curiosamente, as pessoas que trabalham no talho ganham mais. Não sei porquê, porque estão ambos em pé um dia inteiro, estão ambos a manusear alimentos o dia inteiro, ambos carregam peças e pesos enormes o dia inteiro, ambos atendem ao público, mas as pessoas que trabalham no talho ganham mais na carreira. Portanto, é uma coisa que está escrita, que está nos contratos coletivos de trabalho, do que as pessoas que trabalham na peixaria. Curiosamente, no talho trabalham homens, na peixaria trabalham mulheres. Isto é um tipo de discriminação indireta. Portanto, há um conjunto enorme, por exemplo, os prémios desportivos, foi uma coisa que também não falámos aqui, mas é interessante, não sei se vocês costumam olhar para as tabelas dos prémios, é interessante quando vemos uma maratona, e há muitas câmaras municipais em Portugal que o fazem, não é o caso de Palmela, mas que dão o primeiro prémio em dinheiro ao homem, o primeiro prémio masculino, não é? E depois tem o primeiro prémio feminino. E o primeiro prémio feminino é inferior, é menos dinheiro, um terço, metade do prémio masculino. Eu gostava de saber se os quilómetros corridos na maratona não são exatamente os mesmos para um ou para o outro, mas a verdade é que os prémios são diferenciados e isto é ilegal ainda por cima, e há resoluções de todas as entidades internacionais e da própria Assembleia da República, mas mesmo assim continua a praticar-se. Portanto, esta questão da discriminação existe, está aí todos os dias, e se as mulheres não reivindicarem, se as mulheres não exigirem, se as mulheres não saírem à rua e denunciarem, digamos assim, essas situações, dificilmente se faria a diferença. Ainda só mais uma questão em relação ao papel das mulheres, e também aqui por esta intervenção sobre as Assembleias Municipais. É verdade que um longo caminho tem sido percorrido, mas também muito mais há a fazer. Estava-me a lembrar precisamente também de uma dirigente do MDM que é eleita numa Assembleia Municipal no Conselho de Aveiro. E hoje, em pleno século XXI, neste mandato 2009-2013, não é? Neste mandato, quando ela se levanta para falar, e ela é eleita na Assembleia Municipal, é um membro da Assembleia Municipal, frequentemente ouve-se ao fundo da sala: vai para casa, vai cozer meias, estás aqui a fazer o quê? Mas não devias estar em casa a fazer o jantar para o marido. Estamos no século XXI, portanto não vamos pensar que a igualdade está aí, que isto é tudo maravilhoso. Felizmente temos bons exemplos, a começar pelo nosso Conselho. Felizmente muito caminho foi percorrido e há muitas mulheres em lugares de destaque e que o fazem bem, que são reconhecidas, mas também ainda há muitas situações que era importante ultrapassar. Por fim, a questão dos ex-combatentes. Ontem à noite, e já ligava esta questão a outra, ontem à noite eu estive numa sessão
a convite do Cineclube de Santarém, que por acaso também foi muito interessante, porque ao fim de 56 anos o Cineclube fez eleições esta semana e pela primeira vez tem uma mulher presidente. Não foi por isso que convidou o MDM, mas de facto também é uma questão relevante. Lá está, o Cineclube tem mais de 50 anos e é a primeira vez que há uma mulher que é presidente do Cineclube. Estamos a falar de um Cineclube, de uma associação assim com 20 membros, que faz projeção de um filme de 15 em 15 dias. Não estamos a falar assim de uma grande organização com um orçamento milionário ou com 300 trabalhadores para gerir. Estamos a falar de coisas pequenas, mas estes passinhos vão sendo dados. E ontem convidaram precisamente o MDM para lá ir, para participar num debate a propósito do filme, obviamente, é um cineclube, e o filme que foi escolhido foi um documentário que se chama Quem Vai à Guerra, de uma jovem realizadora chamada Marta Pessoa. E este documentário, que se chama Quem Vai à Guerra, é o primeiro filme que foi feito em Portugal em que se ouviu apenas mulheres falar sobre a questão da guerra colonial. E, portanto, são mulheres que casaram e foram com os maridos para a guerra e que viveram ao lado deles, no quartel ou nas cidades, mas naqueles países. São mulheres, são as madrinhas de guerra, são as mulheres que casaram, mas ficaram cá, casaram por procuração, são as mulheres que enfrentaram todo o conjunto de problemas e ainda enfrentam hoje, depois dos maridos regressar da guerra, e foi de facto um debate muito interessante. Só por si, como deu ontem, hoje também daria um tema só por si para falar, porque de facto, quando se fala de guerra e da guerra colonial especialmente, é um tema predominantemente masculino e é muito importante quando alguém, uma realizadora, uma mulher neste caso, mas se calhar não era obrigatório que fosse, tem esta oportunidade e tem este desejo, esta vontade de, pela primeira vez, dar voz às mulheres. Porque, de facto, há um conjunto muito grande de mulheres que ficaram cá, outras que foram para lá, mas que viveram a guerra. Há um crítico de cinema que, a propósito daquele filme, dizia que o filme mostrava que as balas não tinham atingido só os homens. E é uma expressão que me ficou porque achei de facto muito interessante e depois eu já conhecia o filme, mas revi-o outra vez ontem à noite e do debate que foi feito com as pessoas que estavam na sala, é de facto uma questão que ainda é uma marca, são feridas que ainda estão muito abertas e são muito duras e que de facto é um conjunto de mulheres que ainda precisa de um apoio, que ainda precisa de uma resposta, digamos assim, para problemas que são muito graves e que são muito profundos. E, portanto, eu associo-me à homenagem a essas mulheres. Acho que de facto foi uma lembrança muito importante para hoje. Bem, eu não sei se há mais questões. Penso que estamos também a aproximar-nos do tempo que tínhamos considerado ideal para este nosso momento. Nós vamos ter, antes de fechar, aqui uma participação masculina, que é muito importante também, e vamos dar-lhe voz antes de nos despedirmos, está bem? Bom dia a todas e a todos também, como é que há todos os homens. Antes de mais, quero-vos dizer que durante esta manhã aprendi muito. E só recordar, falecimento do 25 de Abril, recordar a minha mãe. Meses depois do 25 de Abril, e de ver e ouvir e falar com muita gente, chegou a casa e disse: vamos fazer o 25 de Abril cá em casa. E éramos de esquerda, mas no nosso inconsciente, os nossos comportamentos do dia-a-dia, havia muita coisa, e hoje foi demonstrado aqui, há muita coisa que nós temos que superar, que nós homens temos que superar, e também as mulheres têm que superar, de facto. Muito obrigada, antes de mais, por esta oportunidade de estar aqui com vocês e saudar-vos desta maneira. Bom, lançaram-me um pequeno desafio, que aceitei, naturalmente, e deram-me vários poemas para escolher um, e, curiosamente, o poema que irei ler, tentar ler, Natasha, de certa forma, já o demonstrou. As mulheres com as suas múltiplas tarefas têm muitas mãos, e o poema é mesmo as mãos. Curiosamente também, isto eu não sabia, é da Anabela Fino, para além de ser uma grande jornalista, descobri que também era uma grande poetisa. É muito simples, é um poema muito simples, mas eu acho que é muito direto às mulheres, nomeadamente às mulheres trabalhadoras da Câmara de Palmeiras.
As tuas mãos, camarada, são mãos de quem trabalha, brandas e fortes, como soldados heróis de um campo de batalha. São mãos que lutam, choram, sangram e nunca imploram. São mãos que odeiam, amam, sofrem e nunca morrem. Das tuas mãos, camarada, sairá um mundo novo. E as mãos já não são tuas, pertencem ao nosso povo. Muito bem, fico sem palavras para terminar. Não, quero mesmo fechar esta sessão agradecendo ao nosso grande homem, nosso vereador Adil, por ter escolhido este tema e este poema para partilhar connosco. Agradeço às nossas mulheres da Câmara de Palmelas que puderam estar aqui, não vou dizer só as que escolheram, porque sei que algumas também gostariam de estar, e por um grande sentido de responsabilidade em relação à sua tarefa, que por, enfim, vários motivos às vezes não é passível de ser interrompida, não puderam aqui estar. Portanto, a todas as mulheres da Câmara de Palmela e a todas as mulheres do nosso Conselho também, eu agradeço a vossa disponibilidade e o facto de terem querido e podido estar aqui hoje nesta hora e meia em que tivemos a oportunidade de refletir, ouvir, de nos emocionar também. Quero agradecer ao MDM, particularmente à Natasha, que tem esta capacidade brilhante de comunicar connosco e de tornar, de facto, tão simples, tão claras, coisas que são efetivamente muito complexas, e ela teve essa capacidade, de facto, de nos despertar para um sem número de exemplos e de problemas que demonstram que são exemplo daquilo que vale a pena e que é importante ainda hoje invocar constantemente nas nossas sociedades e que justificam plenamente a razão pela qual é indispensável continuarmos a invocar aquilo a que o 8 de março diz respeito. Finalmente, a todas e a todos desejo o resto de um bom dia de trabalho e, sobretudo, para usar aqui o exemplo que o nosso amigo vereador Adil traz, que as nossas mãos não desistam de todas as lutas que, enquanto mulheres, enquanto homens, no fundo, enquanto cidadãos, nesta organização em particular, mas na nossa sociedade em sentido mais largo, eu diria até no mundo, mas hoje para falar da nossa sociedade e das nossas causas, que as nossas mãos não nos doam, não se cansem e não desistam de todas as lutas que nós temos que continuar a travar, por aquilo que acreditamos, pela justiça, pela igualdade, pela democracia, pela liberdade e por este direito de cada uma de nós e de cada um de nós poder ser cidadã e cidadão de pleno direito, com direito à felicidade, à realização pessoal, à alegria e, para isso, às condições mínimas, elementares no seu trabalho e nas suas condições de vida. Portanto, a todas e a todos aqueles que fazem parte deste grande coletivo que continua a lutar na Câmara Municipal de Palmela, muito obrigada e viva o dia 8 de março.